Boa noite. Vamos continuar a leitura do livro Cultura, um conceito antropológico, do autor Roque de Barros Laraia. Hoje vamos ler a parte do desenvolvimento do conceito de cultura. A primeira definição de cultura, que foi formulada do ponto de vista antropológico, como vimos, pertence a Edward Taylor. No primeiro parágrafo de seu livro, Primitive Culture, 1871, Taylor procurou, além disto, demonstrar que cultura pode ser objeto de um estudo sistemático, pois trata de um fenômeno natural que possui causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capazes de proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução. O seu pensamento pode ser melhor compreendido a partir da leitura deste seu trecho. Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída, em grande parte, a uma uniformidade de ação de causas uniformes, enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios de desenvolvimento ou evolução. Buscando apoio nas ciências naturais, pois considera a cultura como um fenômeno natural, Taylor escreve em seguida: nossos investigadores modernos nas ciências de natureza inorgânica tendem a reconhecer, dentro e fora de seu campo especial de trabalho, a unidade da natureza, a permanência de suas leis, a definida sequência de causa e efeito através da qual depende cada fato. Apoiam firmemente a doutrina pitagoriana da ordem do cosmo universal. Afirmam, como Aristóteles, que a natureza não é constituída de episódios incoerentes, como uma má tragédia. Concordam com Leibniz no que ele chamou meu axioma, que a natureza nunca age por saltos, tanto como em seu grande princípio, comumente pouco utilizado, de que nada acontece sem suficiente razão. Nem mesmo no estudo das estruturas e hábitos das plantas e animais, ou na investigação das funções básicas do homem. São ideias desconhecidas, mas quando falamos dos altos processos do sentimento e da ação humana, do pensamento e linguagem, conhecimento e arte, uma mudança aparece nos tons predominantes de opinião. O mundo como um todo está fracamente preparado para aceitar o estudo geral da vida humana como um ramo da ciência natural. Para muitas mentes educadas, parece alguma coisa presunçosa e repulsiva o ponto de vista de que a história da humanidade é parte e parcela da história da natureza, que nossos pensamentos, desejos e ações estão de acordo com leis equivalentes àquelas que governam os ventos e as ondas, a combinação dos ácidos e das bases e o crescimento das plantas e animais. Neste sentido, ainda na segunda metade do século XIX, Taylor se defrontava com a ideia da natureza sagrada do homem. Daí as suas afirmações no final do texto acima e a sua preocupação expressa no seguinte: mas outros obstáculos para a investigação das leis da natureza humana surgem das considerações metafísicas e teológicas. Mas outros obstáculos para a investigação das leis da natureza humana surgem nas considerações metafísicas e teológicas. A noção popular do livre-arbítrio humano envolve não somente a liberdade de agir de acordo com a motivação, mas também o poder de quebrar a continuidade e de agir sem causa. Uma combinação que pode ser grossamente ilustrada pela analogia de uma balança, algumas vezes agindo de modo usual, mas também possuindo faculdade de agir por ela própria
a favor ou contra os pesos. Este ponto de vista de uma ação anômica dos desejos, que é incompatível com o argumento científico, subsiste como opinião manifesta ou latente na mente humana e afeta fortemente a sua visão teórica da história. Felizmente, não é necessário adicionar mais nada à lista de dissertações sobre a intervenção sobrenatural e causação natural, sobre liberdade, predestinação e responsabilidade. Podemos rapidamente escapar das regiões da filosofia transcendental e da teologia para iniciar uma esperançosa jornada sobre um terreno mais prático. Ninguém negará que, como cada homem conhece pelas evidências de sua própria consciência, causas naturais e definidas determinam as ações humanas. Após discutir as questões acima, Taylor reafirma a igualdade da natureza humana, que pode ser estudada com grande precisão na comparação das raças do mesmo grau de civilização. Mais do que preocupado com a diversidade cultural, Taylor, a seu modo, preocupa-se com a igualdade existente na humanidade. A diversidade é explicada por ele como o resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Assim, uma das tarefas da antropologia seria de estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização, simplesmente colocando as nações europeias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre dois limites. Merce mostra que Taylor pensava as instituições humanas tão distintamente estratificadas quanto a terra sobre a qual o homem vive. Elas se sucedem em séries substancialmente uniformes por todo o globo, independentemente de raça e linguagem. Diferenças essas que são comparativamente superficiais, mas moduladas por uma natureza humana semelhante, atuando através das condições sucessivamente mutáveis da vida selvagem, bárbara e civilizada. Para entender Taylor, é necessário compreender a época em que viveu e, consequentemente, o seu background intelectual. O seu livro foi produzido nos anos em que a Europa sofreu o impacto da Origem das Espécies, de Charles Darwin, e que a nascente antropologia foi dominada pela estreita perspectiva do evolucionismo unilinear. A década de 60 do século XIX foi rica em trabalhos desta orientação. Uma série de estudiosos tentou analisar, sob esse prisma, o desenvolvimento das instituições sociais, buscando, no passado, as explicações para os procedimentos sociais da atualidade. Assim, Maine, em Ancient Law, 1861, procurou analisar o desenvolvimento das instituições jurídicas. O mesmo ocorreu em Bachofen, que, em Das Mutterrecht, desenvolveu a ideia da promiscuidade primitiva e, consequentemente, da instituição do matriarcado. E em Primitive Marriage, 1865, McLennan estuda a instituição do matrimônio a partir dos casamentos por rápido. Por detrás de cada um destes estudos, predominava, então, a ideia de que a cultura desenvolve-se de maneira uniforme, de tal forma que era de se esperar que cada sociedade percorresse as etapas que já tinham sido percorridas pelas sociedades mais avançadas. Desta maneira, era fácil estabelecer uma escala evolutiva que não deixava de ser um processo discriminatório, através do qual as diferentes sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente, com nítida vantagem para as culturas europeias. Etnocentrismo e ciência marchavam então de mãos juntas. Stocking, 1968, critica Taylor por deixar de lado toda a questão do relativismo cultural
e tornar impossível o moderno conceito da cultura. A posição de Taylor não poderia ser outra, porque a ideia de relativismo cultural está implicitamente associada à de evolução multilinear. A unidade da espécie humana, por mais paradoxal que possa parecer tal afirmação, não pode ser explicada senão em termos de sua diversidade cultural. Merkel considera Taylor um dos pais do difusionismo cultural. Lowe, em sua The History of Etymological Theory, 1937, faz, no entanto, uma oportuna ressalva. O que distingue Taylor do difusionismo extremo é simplesmente sua capacidade de avaliar as evidências, recusando assumir, a priori, que toda semelhança resulta da dispersão. Aplica critérios definitivos para a solução da questão, como Adolphe Bastian, 1826 a 1905. Taylor acreditava na unidade psíquica da humanidade. Tal fato lhe foi útil para não cair nas armadilhas do difusionismo, como veremos posteriormente, mas constituiu em sua falha o fato de não reconhecer os múltiplos caminhos da cultura. O seu grande mérito na tentativa de analisar e classificar cultura foi o de ter superado os demais trabalhadores de gabinete, através de uma crítica arguta e exaustiva dos relatos dos viajantes e cronistas coloniais. Em vez da aceitação tácita dessas informações, Taylor sempre questionou a veracidade das mesmas. Ao contrário de Don Lubbock, 1872, recusou aceitar a afirmação de que diversos grupos tribais, entre eles os aborígenes brasileiros, eram desprovidos de religião. Tais afirmações, conclui Taylor, baseiam-se sobre evidências frequentemente erradas e nunca conclusivas. A principal reação ao evolucionismo, então denominado método comparativo, inicia-se com Franz Boas, 1858 a 1949, nascido em Westfália, Alemanha, inicialmente um estudante de física e geografia em Heidelberg e Bonn, uma expedição geográfica a Baffinland, 1883 a 1884, que o colocou em contato com os esquimós, mudou o curso de sua vida, transformando-o em antropólogo. Tal fato provocou também a sua mudança para os Estados Unidos, onde foi responsável pela formação de toda uma geração de antropólogos. Aposentou-se em 1936 pela Universidade de Colômbia, da cadeira que hoje tem o seu nome. A sua crítica ao evolucionismo está principalmente contida em seu artigo The Limitation of the Comparative Method of Anthropology, no qual atribui à antropologia a execução de duas tarefas: a reconstrução da história de povos ou regiões particulares, b. a comparação da vida social de diferentes povos cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Além disto, institui na necessidade de ser comprovada, antes de tudo, a possibilidade de os dados serem comparados e propôs, em lugar do método comparativo puro e simples, a comparação dos resultados obtidos através dos estudos históricos das culturas simples e da compreensão dos efeitos das condições psicológicas e dos meios ambientes. São as investigações históricas, reafirma Boas, o que convém para descobrir a origem deste ou daquele traço cultural e para interpretar a maneira pela qual toma lugar um dado conjunto sociocultural. Em outras palavras, Boas desenvolveu o particularismo histórico,
ou a chamada Escola Cultural Americana, segundo a qual cada cultura segue seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. A partir daí, a explicação evolucionista da cultura só tem sentido quando ocorre em termos de uma abordagem multilinear. Alfred Kroeber, 1876 a 1960, antropólogo americano, em seu artigo O Superorgânico, mostrou como a cultura atua sobre o homem, ao mesmo tempo em que se preocupou com a discussão de uma série de pontos controvertidos, pois suas explicações contrariam um conjunto de crenças populares. Iniciou, como o título de seu trabalho indica, com a demonstração de que, graças à cultura, a humanidade distanciou-se do mundo animal. Mais do que isto, o homem passou a ser considerado um ser que está acima de suas limitações orgânicas. Tem sido modo de pensamento, características de nossa civilização ocidental, uma formulação de antíteses complementares, um equilíbrio de contrários que se excluem. Um desses pares de ideias com que o nosso mundo vem lidando há cerca de 2000 anos se exprime nas palavras corpo e alma. Outro par que já teve a sua utilidade, mas de que a ciência está agora muitas vezes se reforçando por descartar-se, pelo menos em certos aspectos, é a distinção entre o físico e o mental. Há uma terceira discriminação que é entre o vital e o social, ou, em outras palavras, entre o orgânico e o cultural. O reconhecimento implícito da diferença entre qualidades e processos orgânicos e qualidades e processos sociais vem de longa data. Contudo, a distinção formal é recente. De fato, pode-se dizer que o pleno alcance da importância da antítese está apenas ralhando sobre o mundo. Para cada ocasião em que alguma mente humana separa nitidamente as forças orgânicas e sociais, há dezenas de outras vezes em que não se cogita da diferença entre elas, ou em que ocorre uma real confusão de duas ideias. A preocupação de Kroeber é evitar confusão, ainda tão comum entre o orgânico e o cultural. Não se pode ignorar que o homem, membro proeminente da ordem dos primatas, depende muito de seu equipamento biológico para se manter vivo, independentemente do sistema cultural ao qual pertença. Ele tem que satisfazer um número determinado de funções vitais, como a alimentação, o sono, a respiração, a atividade sexual e etc. Mas, embora estas funções sejam comuns a toda a humanidade, a maneira de satisfazê-las varia de uma cultura para outra. É esta grande variedade na operação de um número tão pequeno de funções que faz com que o homem seja considerado um ser predominantemente cultural. Os seus comportamentos não são biologicamente determinados. A sua herança genética nada tem a ver com as suas ações e pensamentos, pois todos os seus atos dependem inteiramente de um processo de aprendizado. Por isto, continua Kroeber, todos sabem que nascemos com certos poderes e adquirimos outros. Não é preciso argumentar para provar que algumas coisas de nossas vidas e constituição provém da natureza pela hereditariedade, e que outras coisas nos chegam através de outros agentes com os quais a hereditariedade nada tem que ver. Não apareceu ninguém que afirmasse ser um ser humano nascido com o conhecimento inerente da tábua de multiplicação, nem, por outro lado, que duvidasse de que os filhos de um negro nascem negros pela atuação de forças hereditárias. Contudo, certas qualidades de todo indivíduo são claramente sujeitas a debate e, quando se compara o desenvolvimento da civilização com um todo,
A distinção dos processos envolvidos apresentam muitas vezes falhas. O homem, como parte do reino animal, participa do grande processo evolutivo em que muitas espécies sucumbiram e só deixaram alguns poucos vestígios fósseis. As espécies remanescentes obtiveram esta condição porque foram capazes de superar uma furiosa competição e suportar modificações climáticas radicais que perturbaram enormemente as condições mesológicas como um todo. A espécie humana sobreviveu e, no entanto, o fez com um equipamento físico muito pobre, incapaz de correr como um antílope, sem a força de um tigre, sem a acuidade visual de um índice ou as dimensões de um elefante, mas, ao contrário de todos eles, dotado de um instrumental extra-orgânico de adaptação que ampliou a força de seus braços, a sua velocidade, a sua acuidade visual e auditiva e etc. E o mais importante, tais modificações ocorreram sem nenhum ou quase nenhuma modificação anatômica. Alguns répteis, por exemplo, buscaram refúgio dos ares para superar as difíceis condições de competição existentes no solo. Para isto, tiveram que submeter a intensas modificações biológicas através de numerosas gerações. Perderam escamas e ganharam penas. Trocaram um par de membros por um par de asas, um sistema de sangue frio por um de sangue quente, além de outras modificações anatômicas e fisiológicas, ganhando a locomoção aérea, afinal se transformaram em aves. O homem obteve o mesmo resultado por outro caminho. Não faz muitos anos que os seres humanos atingiram também o poder da locomoção aérea, mas o processo pelo qual esse poder foi alcançado e os seus efeitos são completamente diferentes daqueles que caracterizaram a aquisição pelos primeiros pássaros da faculdade de voar. Nossos meios de voar são exteriores aos nossos corpos. O pássaro nasce com um par de asas. Nós inventamos o aeroplano. O pássaro renunciou a um par potencial de mãos para obter as suas asas. Nós, porque a nossa faculdade não é parte de nossa constituição congênita, conservamos todos os órgãos e capacidades de nossos antepassados, acrescentando-lhes a nova capacidade, o processo do desenvolvimento da civilização. É claramente acumulativo. Conserva-se o antigo, apesar da aquisição do novo. Na evolução orgânica, a introdução de novos traços só é geralmente possível mediante a perda ou a modificação de órgãos ou faculdades existentes. A baleia não é só um mamífero de sangue quente, mas é reconhecida como descendente remoto de animais terrestres carnívoros. Em alguns bilhões de anos, esse animal perdeu suas pernas para correr, suas garras para segurar e dilacerar, seu pelo original e as orelhas externas que, no mínimo, nenhuma utilidade teriam na água, e adquiriu nadadeiras e cauda, um corpo cilíndrico, uma camada de banha e a faculdade de reter a respiração. Muita coisa perdeu a espécie, mas talvez, em conjunto do que ganhou, é certo que algumas de suas partes degeneraram. Mas houve um novo poder que ela adquiriu, o de percorrer indefinidamente o oceano. Encontramos o paralelo e também o contraste na aquisição humana da mesma faculdade. Não transformamos, por alteração gradual de pai a filhos, nossos braços em nadadeiras e não adquirimos uma cauda, nem precisamos absolutamente entrar na água para navegar. Construímos um barco, e isto quer dizer que preservamos intactos nossos corpos e faculdades de nascimento, inalterados com relação aos de nossos pais e dos mais remotos ancestrais. Os nossos meios de navegação marítima
são exteriores ao nosso equipamento natural. Nós os fazemos e utilizamos, ao passo que a baleia original teve de transformar-se, ela mesma, em barco. Foram-lhe precisas incontáveis gerações para chegar à sua condição atual. Todos os indivíduos que não lograram conformar-se ao tipo não deixaram descendente algum, ou nenhum que esteja no sangue das baleias de nossos dias. Estes dois exemplos de Kroeber mostram que o homem criou o seu próprio processo evolutivo. No decorrer de sua história, sem se submeter a modificações biológicas radicais. Ele tem sobrevivido a numerosas espécies, adaptando-se às mais diferentes condições mesológicas. Kroeber procurou mostrar que, superando o orgânico, o homem, de certa forma, libertou-se da natureza. Tal fato possibilitou a expansão da espécie por todos os recantos da Terra. Nenhum outro animal tem toda a Terra como seu habitat. Apenas o homem conseguiu esta proeza. De fato, o que faz o habitante humano de latitudes inclementes não é desenvolver um sistema digestivo peculiar, nem tampouco adquirir pelo. Ele muda o seu ambiente e pode assim conservar inalterado o seu corpo original. Constrói uma casa fechada que o protege contra o vento e lhes permite conservar o calor do corpo. Faz uma fogueira ou acende uma lâmpada. Esfola uma foca ou um caribu, extraindo-lhe a pele com que a seleção natural ou outros processos de evolução orgânica dotou esses animais. Sua mulher faz